Fala pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal, o canal React do Colorado. Já se inscreve aí, deixa o like pra estar me ajudando e pra não perder nada. Se tem jogo do Inter, vai ter React aqui do Colorado. Pessoal, tô trazendo os melhores momentos aí do debate raiz, tá? Tudo sobre a situação lá do Robert Renan. Ele se manifestou, fez um depoimento lá, uma declaração, seria a palavra certa, no Instagram, botou lá nas redes sociais dele, até que demorou, todo mundo acha que demorou. Não se sabe se o Inter vai punir ele ou não, se vai punir o Maurício também. Parece que o Kudê não foi tão responsabilizado por essa eliminação do Inter. Também tem Inter na Sul-Americana, tá? O Arangues está fora do time por uma cirurgia no olho que ele fez. E tudo isso e muito mais. Então se inscreve no canal, deixa o like e bora pro vídeo. Se manifestou nas redes sociais. Explica aí. A gente cobrou ontem, né, Meneghetti, que o Robert Renan não havia pedido desculpas, não havia se manifestado em rede social, mesmo sendo ele um cara bastante ativo. E à tarde ele publicou uma nota, um comunicado no seu Instagram pedindo desculpa aos torcedores do Internacional pelo episódio da cavadinha. Ele fala ainda que não tentou fazer uma brincadeira ou não levar a sério aquela situação, mas que a única maneira que ele tem de corrigir o erro que ele cometeu é trabalhando no dia a dia. Pediu ainda uma chance para o torcedor, que dê uma nova oportunidade para ele, porque ele dará a volta por cima por ser um cara jovem que já passou por dificuldades, Meneghetti. Um depoimento bastante emocionado do Robert Renan, que vem também com um depoimento do pai do Robert Renan, o seu Roberto. Ele deu... Emocionado fiquei eu quando ele chutou o pênalti daquele jeito lá. Uma entrevista para o pessoal do Globo Esporte, Meneghetti. E nessa entrevista ele relatou que o Robert Renan vem estando muito abalado e que as pessoas no entorno do Robert Renan têm tentado o acalmar, dizendo que a carreira dele não acabou, que ele vai ter novas oportunidades. E que ataques racistas aconteceram também ao Robert Renan em meio a toda a chuva de ódio que ele recebeu depois da cavadinha. Ataques racistas estes que demandaram uma defesa institucional do Inter. O Inter saiu em defesa do Robert Renan, Meneghetti, e publicou uma nota em seu site oficial, também em suas redes sociais, afirmando que repudia as ofensas racistas destinadas ao Robert Renan e que nenhum resultado de campo justifica essas ações criminosas. O Robert Renan recebeu essa defesa institucional também do Internacional, Meneghetti. Já falamos sobre isso, agora o recado do grupo. Nossa, eu quero dizer o seguinte, em primeiro lugar, sobre esse episódio de Robert Renan. Não há nenhuma atitude de jogador forçar a expulsão, jogar mal, errar 10 pênaltis que justifique um mínimo comportamento de ofensa racista. Nada justifica. Então o Internacional está certo em se posicionar, e aí não é defender o jogador, é defender o ser humano. O racismo tem que ser banido. E o racismo a gente vem convivendo no futebol, não é só lá na Espanha com o Vini Júnior, é aqui no Brasil também. A gente vem convivendo há um bom tempo. E a gente às vezes pune o clube e não pune o CPF. Tem que punir a pessoa. O clube pode ser punido se as entidades acham que tem que ser. Eu não concordo. Eu nunca concordei com aquele episódio do Grêmio com o Santos, porque uma torcedora irresponsável e outros que a cercavam tiveram um ato racista contra o goleiro do Santos. Quem tinha que ser punido é o CPF. É a menina que tinha que ser punida. Ela errou, mas ela é jovem e tal. Nada justifica o racismo. Então eu quero a punição no CPF. Então esse é o primeiro ponto. Agora, sobre a manifestação do jogador, eu só vi verdades. Nada que ele faça vai reverter a barbeiragem que ele fez. Mas é um primeiro ponto e eu acho que ele precisava tomar essa atitude, Baldasso. Vamos lá. Primeiro, importante ele ter se manifestado. Como disse o Tiger, nós cobrávamos isso ontem. Até demorou um pouco, deveria ter sido na mesma noite ou na manhã do dia seguinte. A nota é muito bem redigida, muito bem constituída e com um conteúdo bastante importante e tocante até. Porque ali ele coloca, primeiro, a admissão, como disse o próprio Meneghetti, está na nota, de que ele sabe que vai ser não tem como apagar o erro que ele cometeu. E vai ser lembrado para sempre. Todo mundo vai lembrar da eliminação para o Juventude na cavadinha do Robert Renan. Daqui 30 anos vai se lembrar disso. Tá? Mas também, neste conteúdo, a explicação dele que em nenhum momento ele quis brincar ou desrespeitar a torcida do Inter. E a parte mais tocante,
lembrando ele que é um jovem e que aprende com os erros e vai evoluir com isso. Eu acho que ele tem o direito, numa condição razoável, depois do que aconteceu. Ele tem o direito de tentar ter uma boa vida no Internacional e constituir o andamento da sua carreira aqui, mesmo com o que aconteceu. Ninguém pode tirar esse direito dele. Eu considero muito difícil. Eu considero muito difícil que ele consiga entrar em campo com a camisa do Inter no Beira-Rio, por exemplo. Eu acho que ele vai ter que ser o Elias Figueroa a partir de agora para ter, por parte da torcida do Inter, a confiança depois do que aconteceu. Continuo achando que ele tem que ser punido e até agora eu não vi nada do Internacional em relação à punição, que seja multa. Eu já não estou mais... De novo, né? Ele fala do erro. Eu também errei. Eu, no momento que aconteceu aquilo, eu berrava, xinguei ele de todos os palavrões na face da terra e pedi a demissão dele naquele momento. Eu não. Exagero. Erramos. A cabeça quente, foi muito forte o que aconteceu, erramos todo mundo. Agora, ele tem que ser punido. E eu espero que o Internacional, pelo menos, multe o jogador pelo que aconteceu. JB. Tá, até ontem, não sei se vai mudar agora, até ontem não tinha nenhuma multa, nenhuma punição, nem para ele, nem para o Maurício. O Inter ia administrar com as cobranças que aconteceram e tal. Até ontem eu fiz um vídeo, que eu vi teu vídeo, Meneghetti, falando sobre a cobrança leve no Kudê, e o Inter vai administrar com cobranças. E a informação que eu tive é que o presidente Barcelos, só ampliando que depois esqueço, o presidente Barcelos e o Magrão conversaram com o Kudê, mas uma conversa, a frase que chegou para mim é assim, uma conversa bem de boa. Eu ouvi de um dirigente, aquele meu vídeo é em cima de um diálogo que eu tive, não é diálogo, uma troca de WhatsApp, eu tenho registrado, ele me disse assim, mas eu não vou usar isso, não vou revelar o nome, porque a gente tem que preservar a fonte. Treinador não bate pênalti. Isso eu ouvi. Ele faz chegar nos pênaltis. A partir daí, o que eu presumo? Quando eu fui, qual é a cobrança que foi feita? O treinador não bate pênalti e tem uma outra frase mais ou menos assim, e a gente tem que ver que o Inter jogou com um jogador a menos nos últimos 20 minutos do jogo. Ou seja, atenuando o Kudê pela expulsão do Maurício pelo pênalti. Tá bem, esta é a visão do Inter. Se o Inter pensa assim, a minha premissa é de que o Kudê não foi cobrado, que a gente conversou, isso eu ouvi também, a gente conversou. Então a cobrança é em si. Tá, então tem algo mais grave aí, não é que atenue o Kudê, eles colocam a culpa em dois garotos. No Maurício. Na verdade, a responsabilidade é dos jogadores. Essa tua frase é histórica. Vai botar a culpa em quem? A culpa é de todo mundo. Dos que foram expulsos, do Renan e do Kudê também tem um pouco de culpa. Vai saber se o cara nos treinos, o Robert Renan não chutava direito, né? Vai saber. Minha interpretação disso se resume a isso. A culpa foi do Robert Renan, que foi brincar no pênalti. A culpa foi do Maurício, que foi imaturo. É isso, não é nem que atenue. Ele não passa pelo Kudê na visão de alguns do Internacional a eliminação. Isso é muito grave. Peraí, nós estamos diante de um momento histórico aqui. Tu ouviste isso de uma pessoa importante do vestiário colorado. Sim. Né? Eu sempre digo, quando a gente fala pessoa importante, não é, e um beijo pra eles, tá? Não é assim o cara que tava passando lá, fazendo... Não é nutricionista. Não tava fazendo um reparo no telhado e ouviu. Às vezes o cara ouve, mas não é isso. O Walter era nutricionista, isso era importante. Muito. Não, peraí. Aí, Meneghetti, é aquela história. A pessoa que te passou isso... Não, é que eu tô tentando processar a informação, ela é muito forte, ela é importante. Tá no meu vídeo? Não, eu até não citei no falou vídeo. isso. Eu não É que essa frase. O treinador não bate pênalti, mas o treinador foi o responsável também por chegar nos pênaltis. O treinador tinha que fazer nem chegar nos pênaltis. Este é o ponto. E aí é outra questão. O treinador não bate pênalti, mas peraí, o treinador tem a obrigação de ver o Robert Renan treinando ou de saber que ele bate e chegar nele e dizer... O Feriado fez bem. A minha sugestão, não vai bater. A minha sugestão, só venha trabalhar nos feriados. E se tivesse jogado... Te fez bem, tá fazendo bem esse feriado. E vamos voltar à fita, vou te ajudar. Se tivesse jogado bem, o Maurício não teria chegado naquela explosão de nervos pra... Mas mais do que isso, tá na super jornada... Mas a expulsão do Maurício, eu vou discordar, acho que eu vou discordar de ti. Ele foi provocado e caiu. Não, aí não é culpa do treinador. Eu vou chegar... Aí não. O pênalti, eu acho que ele tem que olhar o treinamento e o Kudê tem... O time tem que saber... Olha a cara do Baldasso. Ai, tá louco, Baldasso. Todo mundo tá assim, escolado. O jogador bate pênalti. Tem um vídeo rodando mas sabe qual é? Do Robert Renan batendo um pênalti na várzea. Na várzea, daquele jeito. Mas sabe qual é a analogia que eu tô fazendo? É porque num outro momento se imaginava o quê? Num segundo jogo,
Depois de tu já ter sido engolido no primeiro. Tu tá jogando de frente pra torcida, sei lá, tinha 40 mil torcedores lá. Estádio lotado. E tu continua passando dificuldade, é essa a analogia que eu tô falando. Outra, tá, acompanhem, vão lá no nosso arquivo chamado Google, que é a Super Jornada Colorada do Fabiano Baldassi. Vou fazer um merchan aqui, porque o Baldassi tá mal. Não Vai ter amanhã? Ele podia. Vai ter amanhã a jornada? Podia fazer uma jornada amanhã. Amanhã só por eu. motivos de força maior, não teremos a jornada. A gente resolveu Seria dar folga. fantástico. Imagina, cara, ele ia enlouquecer. Juventude ele ia Grêmio. assim, ó, ele ia ficar rico. Mais ainda, né? Se ele ia comprar 2 casas lá, talvez até comprasse a casa do Kahneman, inclusive. Para. E se ele viesse a jornada de Grêmio Não e Juventude. inventa coisa, porque eu só perco ainda pro Baldassi. Então não tendo ele Cara, amanhã, eu se o Baldassi- provavelmente eu ganho. eu ia ficar ligado no Baldassi. Rogério, eu vejo sempre a tua jornada, mas não tem como 24 assistir. minutos. Não tem como assistir. Mais 24 minutos de programa. Tá, pra acabar. É cronômetro regressivo hoje. Tá. Cara, Mas só- uma hora vai terminar o programa Ô, hoje. Gui, Eu vou almoçar com a minha sogra, toca a com o meu sirene aí. sogro, Toca a com a minha sirene aí. mãe. Toca a Ah, sirene o bacalhau tá lá, eles já estão comendo, eu acho. Tá, não, Bacalhau é um peixe. O Gui acabou de me mandar mensagem, depois do programa fica aqui uns minutos pra gente ajustar a luz. Eu falei, cara, não, eu já fico todo dia a mais aqui resolvendo o pepino desse estúdio, não, chega. E aí, Jonathan? Concluindo agora. Só pra terminar, tem uma parte na jornada no Jacone, acho que é o Jairo Vink e o Lucas que fizeram a entrevista, na saída, que o Maurício disse, foi um jogo muito difícil porque eles provocaram demais, porque eles não... o Inter tinha a obrigação de ter ouvido Verdade. aquela declaração Verdade. lá no Jacone e dizer o seguinte, olha só, o Maurício, eles bateram demais, eles provocaram demais. O Inter tinha que ter ouvido e ter feito uma preparação dizendo, vocês não são cabaço. Vocês não são guri, vocês não vão me cair nessa poteca aí. E os caras caíram. Perfeito. Ou seja, técnico de novo. Parabéns. E tem 5 caras na comissão técnica. Quando é que é o próximo custa- feriado? 1º de maio, que dia cai? É o teu dia que tá trabalhando, né? A gente fala do salário do 21 de Renato, abril. que é alto, não é baixo, é 1,5 milhão pro Renato, mas a comissão técnica do CUDE custa 1,5 milhão. Ok, são 5 pessoas. Só o Cudê 1 milhão, cara. Mas é caro também. Roger armar o time para jogar contra o Inter é uma coisa, o Cudê é previsível e não muda a tática, o Renato adapta-se. O Paulo Ramos, esta direção do Inter é tão letárgica que até para obrigar o Robert Renan a pedir desculpas demorou. Por mim ele está desculpado, mas não pode mais vestir a camisa colorada. O Bagé Então não tá desculpado. presidente. O JB e o Baldassi vão tocar um baile hoje. Presta atenção na fotinho ali que tá Então, Tá sensacional. bonita a foto, hein? Tem estilo, hein? Então, com conjunto. Arangues fora da estreia do Inter na Libertadores. O Inter confirmou isso ontem, Meneghetti, porque ele passou por um procedimento cirúrgico no olho, tá? Inclusive, este foi o motivo pelo qual o Arangues conversou com o Ricardo Gareca, técnico da seleção chilena, pedindo para não ser convocado da seleção do Chile na última data FIFA. Esse problema no olho, ele já vinha ao longo de todo esse início de ano de 2024. O departamento médico do Internacional conversou com o Arangues e entendeu que o ideal seria ele fazer este procedimento depois do Campeonato Gaúcho, o que foi feito. O Arangues já passou pelo procedimento e está bem, mas está fora da partida contra o Belgrano. A expectativa é que ele possa voltar contra o Real Tomaiapo, o jogo subsequente do Inter pela Copa Sul-Americana no Beira-Rio, Meneghetti. Agora que vale o elogio que a gente fez à direção do Inter reiteradas vezes. Agora é grupo. Porque antes, se o Arangues não pudesse jogar, se fosse no ano passado, jogaria o Campanharo, por exemplo. Agora não. Vai entrar Thiago Maia, vai entrar Fernando. O Inter tem peças de reposição, senhor. O próprio Bruno Henrique, né? Porque agora a dúvida, o Arangues não estando, a partir de agora a dúvida não é mais na primeira função do meio-campo. Porque a primeira função do meio-campo ou vai ser o Fernando ou vai ser o Thiago Maia. A dúvida agora é na linha intermediária ofensiva. Porque é ali que o Arangues jogaria. No caso, agora não vai jogar porque fez essa cirurgia, vai jogar o Bruno Henrique. Tá bem, tá tudo certo. O Arangues não vinha bem. Essa é a primeira coisa. O Arangues não vinha bem tecnicamente há algum tempo. Estava mal tecnicamente. E aí, já dei razão para o Bagé aqui, Sobrecarregada a função. a primeira função do meio-campo para ele acabou virando uma coisa que os técnicos adversários entenderam, botavam 1, 2 caras em cima dele e o Inter não tinha transição, não funcionava mais. Então a ausência do Arangues, ela é importante sim, mas não é desesperadora, porque como disse o Meneghetti, o Inter agora tem grupo. É que o Bruno Henrique, ele em vários times aí do futebol brasileiro, ele seria titular. Tá. O Bruno Henrique é bom jogador.
Mas às vezes ele oscila assim, justamente porque ele não tem uma sequência tão grande enquanto titular. Para mim ele dá conta tranquilo. Né? Eu quero ir por um outro lado completamente diferente. Vai pra esquerda, Tem então. 6 minutos. Tá, do Arangues, Vai pro outro lado. rapidamente. Vai correndo. Tá, vou correr. Pega o Waze. Vou correr. Tá, assim, ó. Pega o Waze, é boa. O Arangues tem 34. Isso. Ele tem títulos. Sul-Americana com o Vai demorar. Universidade. Tem 2 Copas Américas com o Chile. Olha o Wikipédia. Mas com o Inter ele só ganhou o Gauchão, e era um baita de um time do Inter. Não ganhou Libertadores, a gente sabe o que aconteceu lá atrás. Agora na volta também não conseguiu conquistar. E onde é que eu quero chegar? Eu tô há 2 semanas com isso. O Bayern Leverkusen vai ser campeão. E vocês lembram o que aconteceu na saída dele aqui? Ele não quis ir pro Leicester. Era Leicester e Bayern. E ele disse, eu não vou pro Leicester porque esse time nunca vai ser No ano campeão. que o Leicester foi campeão. E aí no outro ano... Frio esse Arangues. No outro ano o Conclusão Leicester foi é essa. campeão. Aí o Arangues vem pro Brasil depois de 10 anos na Europa, jogando só num time, no Bayer Leverkusen. E o Bayer Leverkusen vai ser campeão nesse ano. Chega. Então tá, pessoal, esse é o vídeo, espero que tenham gostado. Se inscreve no canal se não é inscrito, deixa um comentário se gostam desse tipo de conteúdo aqui no canal, os melhores momentos aí do Debate Raiz e os outros programas aí também vou dar uma pensada em trazer também, tá? Se inscreva no canal porque vai ter react agora do Inter, vai ter react do Grêmio, e é isso aí. Falou, forte abraço, tamo junto.